O silêncio na casa da minha mãe tinha uma qualidade diferente agora. Não era mais o silêncio da espera, da presença que poderia ser interrompida a qualquer momento pelo ruído da chave na fechadura ou pelo rádio sintonizado em uma estação estática. Era um silêncio absoluto, pesado, final. Um silêncio de poeira e fantasmas. Eu estava lá, uma semana após o funeral, encarregada do inevitável, o desmantelamento de uma vida inteira contida nestas 4 paredes. A tarefa era monumental, mas meu corpo se movia com uma lentidão sonâmbula como se estivesse sob a água. Até que cheguei ao sótão. A escada rangiu um protesto fúnebre quando a puxei para baixo. O ar que desceu sobre mim era quente, denso e carregado de um odor que fez meu estômago se contrair. Lavanda. Era o perfume da minha mãe, sim, mas não a suave fragrância que ela usava nos pulsos. Era o cheiro agressivo, quase medicinal, dos saquinhos de lavanda que ela espalhava entre as roupas de cama e as pilhas de lençóis antigos. Um cheiro que ela acreditava afastaria as traças e, talvez, os maus espíritos. Para mim, era o cheiro da minha infância, do armário onde me escondia durante tempestades, dos cobertores que me envolviam quando ficava doente. Era o cheiro do útero desta casa. E agora, ele me sufocava. A luz fraca de uma única lâmpada pendurada revelou um caos organizado de memórias. Malas empoeiradas, uma cadeira de balanço com o assento rachado, pilhas de revistas amareladas. E encostado na parede do fundo, quase completamente obscurecido por uma montanha de cobertores, estava um baú. Não era um baú de tesouro de filmes de aventura. Era simples, de madeira clara, desgastado pelo tempo. Algo sobre ele, no entanto, emanava uma atração magnética, uma pulsação silenciosa que parecia sincronizar com as batidas aceleradas do meu coração. Empilhei os cobertores pesados e mofados no chão, libertando o objeto. Não havia cadeado, apenas uma pequena fechadura de metal enferrujada. Na tampa, gravadas a fogo, estavam as iniciais dela, ML, Maria Lúcia. Sentei-me no chão empoeirado, as pernas fracas. O cheiro de lavanda era tão intenso aqui que formava uma névoa sensorial ao meu redor. Estendeu a mão e levantei a tampa. O rangido ecoou no sótão como um gemido. Dentro, não havia o acúmulo de uma vida que eu esperava. Não havia diários volumosos, nem cartas de amor, nem fotografias. Havia apenas uma coisa. Um envelope de papel pardo, amarelado pela idade, pousado no centro do forro de veludo azul desbotado, como se fosse a peça central de um altar. Meu nome estava escrito na frente, na caligrafia elegante e firme da minha mãe, a tinta nanquim, um pouco esmaecida. E abaixo do meu nome, uma data, 15 de maio de 1998, meu 7º aniversário. O ar escapou dos meus pulmões. Por que ela guardaria uma carta para mim, escrita no dia do meu 7º aniversário, e nunca a teria entregue? Por que escondê-la aqui, neste lugar esquecido sob o peso de cobertores e do cheiro opressivo de lavanda? Minhas mãos tremeram ao pegar o envelope. Era mais pesado do que parecia. Eu o virou. O verso estava selado com um lacre de cera vermelha, e impresso no lacre com um sinete estava um símbolo que me fez parar. Uma pequena chave. A mesma chave que minha mãe usava num pingente de prata, que ela nunca tirava do pescoço. A chave que eu, por superstição ou respeito, enterrei com ela. Quebrar aquele lacre pareceu um ato de violência profana. A cera estalou com um som definitivo. Dentro do envelope, havia uma única folha de papel, densamente preenchida pela mesma caligrafia. A carta começava assim: Minha querida filha, se você está lendo isso, eu finalmente falhei em proteger você da verdade. Falhei em apagar os rastros, em enterrar o osso no quintal fundo o suficiente. A culpa não é sua por ter cavado. A culpa é minha, por ter enterrado algo que ainda tinha pulso. Esta carta é um mapa de um lugar onde eu me perdi. Talvez, ao lê-lo, você possa encontrar o caminho de volta para uma versão de si mesma que ainda não foi contaminada por esse conhecimento. Ou talvez eu esteja apenas passando a minha maldição para você.
de forma covarde por escrito. Não há maneira nobre de confessar um pecado que se disfarçou de amor. Minha visão embaçou. O sótão pareceu girar ao meu redor. O cheiro de lavanda, outrora um conforto, transformou-se em uma nauseante âncora olfativa, prendendo-me a essa revelação horrenda antes mesmo de eu entendê-la por completo. Proteger você da verdade. Um pecado que se disfarçou de amor. As palavras dançavam na página, cada uma facada. Eu tinha 7 anos em 1998. O que poderia ser tão monstruoso, tão proibido, que justificasse uma carta escondida por mais de 2 décadas? Minha mente, em pânico, buscou nas memórias daquela época. Lembrei do meu vestido amarelo de aniversário. Lembrei do bolo de chocolate. Lembrei dos meus pais sorrindo. Mas por baixo daquelas imagens ensolaradas, uma sombra começou a se formar. Uma sensação de que algo, naquele dia, estava errado. Algo relacionado ao cheiro. Ao cheiro de lavanda que impregnava a roupa de um homem que não era meu pai. A carta era uma armadilha, e eu havia acabado de colocar o pé nela. A carta tremulava em minhas mãos, um pedaço de papel que pesava como uma lápide. Os olhos corriam pelas linhas, mas meu cérebro se recusava a processar o significado completo. Era como decifrar um código escrito em uma língua de pesadelo. A voz da minha mãe, tão clara e distinta em sua caligrafia, ecoava dentro do meu crânio, mas as palavras eram de uma estranha que eu nunca conheci. Uma sombra que se parecia com o amor, ela escreveu. Ela se movia pela casa, esta sombra, e eu a deixava entrar porque a solidão do teu pai era um quarto vazio onde eu me perdia. Ele estava lá, fisicamente, mas sua essência estava sempre em outro lugar, consertando máquinas quebradas, resolvendo problemas de outros. Eu era apenas mais um móvel na casa, uma estante que guardava seus livros e sua desatenção. Eu me lembrei do meu pai. Um homem quieto, de mãos calejadas e olhar distante. Ele consertava relógios. Sua oficina no fundo do quintal era um santuário de pequenas engrenagens e silêncio. Sim, ele era ausente. Mas eu nunca tinha visto isso como uma falha, apenas como sua natureza. Agora, minha mãe pintava sua ausência como o solo fértil, onde a sombra havia crescido. O pecado não começa com um estrondo, minha filha. Começa com um sussurro. Começa quando um olhar dura 1 segundo a mais do que deveria. Quando uma mão oferece conforto em um lugar onde apenas o marido tem direito. Começa quando você chama isso de amizade ou pena e se recusa a ver a fera se agitando debaixo da pele. Minha garganta apertou. A mão oferece conforto. Uma imagem, desbotada e truncada, surgiu na minha mente. Um corredor escuro. A porta do quarto dos meus pais entreaberta. Uma figura alta, magra, saindo de lá, na penumbra da madrugada. Ele se vira, e a luz fraca da janela ao fundo ilumina seu rosto por um instante. Não era meu pai. Era o tio. O irmão mais novo do meu pai, o tio Rafael. Ele usava um roupão escuro, e seu cabelo estava despenteado. E então, o detalhe mais vívido, a âncora sensorial que prendeu essa memória frágil no lugar. O cheiro, um cheiro doce e amadeirado que se misturava ao ar noturno. Lavanda. O mesmo perfume que minha mãe usava, mas em sua versão masculina. Um amadeirado que ele trazia de suas viagens. Eu sempre associei aquele cheiro ao tio Rafael. Era sua assinatura. Quando ele me abraçava, eu me afundava naquele aroma. Era um cheiro de carinho, de atenção que meu pai raramente demonstrava. O tio Rafael era o oposto do meu pai. Expansivo, engraçado, sempre com um presente no bolso e um sorriso largo. Ele preenchia a casa com uma energia que meu pai dissipava. E minha mãe, como ela ficava na presença dele? Eu me forcei a lembrar. A memória veio, não como um filme, mas como um instantâneo. A cozinha, numa tarde de domingo. Meu pai na oficina. O tio Rafael sentado à mesa, contando uma história engraçada. Minha mãe estava de pé perto do fogão, mexendo uma panela. Ela não estava rindo, ela estava olhando para ele, e seu rosto tinha uma expressão que eu, criança, não conseguia decifrar. Não era alegria, era algo mais intenso,
mais profundo. Era veneração? Necessidade? Agora, adulta, eu reconhecia aquele olhar. Era desejo. Um desejo contido, perigoso, que ela escondia atrás do vapor da panela. A carta continuava, tecendo sua teia de culpa e justificativa. Eu me tornei uma especialista em disfarces. Sorria para o teu pai pela manhã e guardava o calor do toque proibido da noite como um talismã no meu peito. Acreditava que poderia controlar, que poderia ter os dois. A segurança do teu pai e a paixão que ele nunca me deu. Foi a maior mentira que eu já contei para mim mesma. O toque proibido da noite. A memória do corredor escuro se solidificou. Não era um sonho, era real. Eu tinha visto. Eu tinha 6, 7 anos. E tinha visto meu tio saindo do quarto da minha mãe de madrugada. E o meu cérebro infantil, incapaz de processar a complexidade daquela imagem, a arquivou em um lugar profundo, rotulada como não importante ou sonho. A carta da minha mãe era a chave que destrancava esse arquivo proibido. Agora as peças começavam a se encaixar de uma forma horrível. A sombra que se parecia com o amor era o tio Rafael. O pecado que se disfarçou de cuidado era o adultério. Mas a carta não parava aí. Havia uma angústia ainda maior, um pavor que transcendia a simples traição. Ela escrevia sobre mim. Mas o pior, minha filha, o pesadelo que ainda me acorda aos gritos, não foi o que eu fiz. Foi o que você viu. E o silêncio que se seguiu. Um silêncio que era mais eloquente e mais aterrador do que qualquer acusação. Você viu e calou. E no seu calar, eu vi o meu julgamento. Eu vi Freud na sua inocência, apontando o dedo para o meu inconsciente podre. Freud. Ela mencionava Freud. Por quê? O que a psicanálise de um homem morto há tanto tempo tinha a ver com o segredo sujo dela? A pergunta ecoou na minha mente, sem resposta. O que eu tinha visto exatamente que era tão terrível a ponto de ser comparado a um julgamento psicanalítico? A imagem do tio Rafael saindo do quarto era perturbadora, mas era só isso? Havia algo mais. Algo que minha memória, mesmo agora, se recusava a liberar por completo. Era como uma fotografia sob outra fotografia. A primeira camada, a do adultério, eu já havia revelado, mas havia uma imagem submersa. Uma verdade mais profunda e mais aterrorizante que a carta da minha mãe prometia, ou ameaçava, trazer à tona. O cheiro de lavanda do sótão agora me parecia o hálito do próprio segredo, e eu estava prestes a ser engolida por ele. A confissão da minha mãe não era um simples relato de um affair. Era a autópsia de uma mente em decomposição. As linhas seguintes da carta mergulhavam em um território que eu nunca imaginei que ela conhecesse. Um labirinto de termos e conceitos que pareciam arrancados de um livro-texto de psicologia. Não pense que eu não tentei me entender. Ela prosseguiu, a caligrafia ficando mais inclinada, mais urgente, como se a tinta pudesse capturar o desespero de décadas atrás. Fui à biblioteca municipal, na seção de filosofia e psicologia, um lugar empoeirado onde ninguém me conhecia. Eu devorei livros buscando um nome para a minha doença. E então eu o encontrei. Freud. Suas palavras eram como espelhos quebrados. Cada fragmento refletia uma parte distorcida de mim. Eu lia sobre o id, essa entidade primitiva, esse caldeirão de pulsões selvagens que fervilha sob a fina camada da civilização, e eu reconheci o id do Rafael. Era uma força da natureza, indomável, egoísta em sua busca por prazer. Que o mais aterrorizador era como se o id dele encontrasse eco no meu próprio desejo reprimido. Como se ele fosse a chave que destravou a gaiola onde eu havia enfiado todos os meus instintos mais baixos. Eu parei de respirar. Minha mãe, a mulher prática que cortava legumes com precisão cirúrgica e organizava os talheres por tamanho falando de id, ela estava descrevendo o tio Rafael não como um amante, mas como uma manifestação de sua própria psique sombria. Ele não era uma pessoa, era uma projeção, um sintoma. Essa racionalização era, de alguma forma, muito mais perturbadora do que uma simples admissão de culpa.
Era uma tentativa doentia de dar dignidade intelectual a uma traição vulgar. O teu pai, ela continuou, era o meu superego, a voz da razão, da moral, da lei. Sua simples presença, mesmo silenciosa, era um constante lembrete do que era certo. Mas a voz dele era fraca, um sussurro abafado pela minha própria necessidade, e o meu ego, pobre ego, ficava no meio, dilacerado, tentando negociar um acordo entre a fera que rugia de desejo e o carcereiro que brandia a chave da culpa. Não houve acordo possível. A fera venceu, e eu deixei. Eu joguei a carta no chão empoeirado, como se o papel itself queimasse minhas mãos. Precisei me afastar, subir a escada do sótão e descer até a cozinha. A casa silenciosa me observava. Enchi um copo com água, mas minhas mãos tremiam tanto que a água entornou na pia. Olhei para meu reflexo na janela escura da noite. Meu rosto estava pálido, meus olhos fundos. A narrativa da minha mãe não era apenas sobre ela. Era um diagnóstico que ameaçava se estender a mim. Há anos eu frequentava uma terapeuta. Doutora Elisa, eu lhe falava da minha incapacidade de manter relacionamentos, da minha fobia de intimidade, da forma como eu saboteava qualquer coisa que cheirasse a compromisso verdadeiro. Eu sempre atribuíra isso ao exemplo distante do meu pai, a falta de um modelo de amor vibrante. Mas e se a raiz fosse mais profunda? Mais podre? Doutora Elisa, em suas sugestões gentis, nunca havia mencionado Freud. Mas agora as palavras da minha mãe ecoavam em cada uma das minhas próprias neuroses. E se a minha aversão não fosse pelo meu pai, mas por ela? E se ao testemunhar, mesmo que de forma fragmentada, a paixão doentia dela, eu tivesse internalizado a ideia de que o desejo era algo sujo, perigoso, algo que destruía famílias e apodrecia almas? E se o meu superego, a voz crítica que me impedia de me entregar, não fosse a voz do meu pai, mas a voz dela cheia de culpa, ecoando dentro de mim? Peguei a carta do chão novamente, com uma nova e terrível urgência. Eu não estava apenas lendo a confissão da minha mãe. Estava lendo um possível mapa da minha própria mente doente. Cada linha era um sintoma que eu reconhecia em mim mesma. A necessidade de controle, o ego tentando negociar. O medo da paixão descontrolada, o id a ser liberado. A culpa constante e paralisante, o superego punitivo. Às vezes, a carta dizia, perto do final desta sessão angustiante, eu achava que estava enlouquecendo, que tinha criado uma segunda personalidade, uma mulher que só existia nas sombras quando o Rafael aparecia. Essa mulher era corajosa, sensual, viva. A mulher que enfrentava o teu pai era uma casca vazia, uma funcionária da casa. Freud fala de recalque, da mente empurrando para o inconsciente aquilo que não pode suportar. Mas e quando você não recalca? E quando você abraça a sua própria perdição e, pior ainda, descobre que ela é a única parte de você que realmente está viva? Isso não é loucura, minha filha. É um inferno muito mais sofisticado. Um inferno sofisticado. A definição era perfeita e horripilante. Minha mãe não se via como uma vítima ou uma vilã. Ela se via como uma estudiosa de sua própria patologia. E ao escrever esta carta, ela estava passando o seu caso para mim, como um médico passa o prontuário de uma doença hereditária. Eu não herdei apenas seus olhos ou seu sorriso. Eu herdei a semente da sua neurose. E o solo onde essa semente cresceu foi regado com o cheiro de lavanda e o silêncio cúmplice de uma criança que viu demais. A confissão não era um pedido de perdão. Era um aviso, e eu estava começando a entender que o pior ainda estava por vir, enterrado sob as camadas de teoria psicanalítica e culpa. A verdade sobre o que exatamente eu tinha testemunhado. A memória, agora libertada, não vinha mais em flashes. Ela se instalou na minha mente como um filme em câmera lenta, cada quadro uma agulha de gelo perfurando a barreira do tempo. O corredor escuro daquela madrugada se alongou diante dos meus olhos internos. A porta de madeira escura do quarto dos meus padres entreaberta o suficiente para deixar escapar uma fatia de luz fraca, talvez de um abajur. E então, a figura.
Era o tio Rafael, inegavelmente. A silhueta alta e esguia, o jeito particular de inclinar a cabeça. Ele não saía às pressas. Não havia ar de culpa animal em seus movimentos. Ele saía com uma lentidão deliberada, quase cerimonial, como um padre deixando o altar após a missa. Ele vestia uma camiseta escura e calças claras, não um roupão como minha memória inicial havia sugerido. Seus pés estavam descalços. Ele se virou para fechar a porta com um cuidado infinito. E foi nesse momento que o perfil do seu rosto foi iluminado pela lamparina do corredor. Não havia sorriso. Não havia remorso. Havia uma expressão de profunda, abissal concentração. E então, o cheiro, uma onda de lavanda amadeirada, tão densa que parecia atingir o ar, chegou até mim, escondida na esquina do corredor, onde eu devia estar, pequena e invisível, observando. A carta da minha mãe confirmou o que meus sentidos já gritavam. As palavras dela, que antes pareciam abstrações freudianas, ganharam a textura áspera da carne e do osso. Rafael não era como os outros homens. Ele não pedia. Ele tomava. E a maneira como tomava era tão doce, tão envolvente, que você achava que estava recebendo um presente. Suas atenções para comigo eram um véu. Por trás delas, havia uma posse. Ele me olhava como se eu fosse um espelho quebrado, e ele conseguisse ver todos os cacos. E ele gostava do que via. Gostava da minha fragilidade, da minha culpa. Era isso que o excitava. Eu me lembrei então das carícias. O tio Rafael era o tio carinhoso. Enquanto meu pai me cumprimentava com um aceno distante ou um tapinha na cabeça, Rafael me agarrava, me levantava no ar, me apertava contra seu peito, onde o cheiro de lavanda era mais forte. Seus beijos na minha testa não eram rápidos. Ele pressionava seus lábios contra minha pele por um tempo que, mesmo para uma criança, parecia longo demais. Havia um brilho estranho em seus olhos quando ele fazia isso. Uma intensidade que eu não entendia, mas que me causa um desconforto vago. Uma vontade de me esquivar. Eu pensava que era amor. Agora eu via. Era a mesma posse doentia que ele exercia sobre a minha mãe. Eu era uma extensão dela. Outro espelho para ele admirar seus próprios reflexos distorcidos. Minha mãe continuava, e sua prosa tornava-se cada vez mais clínica, como se dissecar a relação a protegesse da dor que ela causava. Ele usava aquele perfume, lavanda, como uma assinatura, uma marca de território. Depois que ele ia embora, o cheiro ficava em mim, nas minhas roupas, nos lençóis. Eu me odiava por isso, mas também me excitava. Era o cheiro do perigo, do proibido. Era o cheiro que me lembrava que eu ainda era capaz de sentir algo, mesmo que fosse nojo de mim mesma. Teu pai nunca comentou, ou não percebeu ou preferiu não perceber. Sua cegueira era, de certa forma, outra forma de cumplicidade. A cumplicidade do silêncio. Essa era a teia que prendia todos nós. Meu pai, ausente por escolha ou por necessidade, fechado em seu mundo de engrenagens silenciosas. Minha mãe, enredada em uma paixão que ela mesma reconhecia como destrutiva. E eu, a criança, testemunha silenciosa de um segredo que meu cérebro não tinha ferramentas para processar. O tio Rafael era o arquiteto dessa teia, o homem do cheiro, que usava a fragrância inócua da lavanda como uma arma de sedução e dominação. A carta tomou um rumo ainda mais sombrio. Você se lembra do seu 7º aniversário, minha filha? O dia em que esta carta foi datada foi o dia em que tudo mudou. Foi o dia em que a fachada rachou de vez. Rafael veio para a festa. Ele estava particularmente expansivo. Ele trouxe para você aquele enorme urso de pelúcia, aquele que você adorava, e você correu para abraçá-lo. E ele te levantou como sempre fazia, mas desta vez seu rosto ficou muito perto do seu pescoço. Ele cheirou você. Não foi um cheiro rápido, de tio afetuoso. Foi um cheiro prolongado, profundo. E seus olhos se encontraram com os meus por cima do seu ombro. E eu vi o que havia neles. Não era amor por você. Era a celebração da sua posse sobre mim, estendendo-se à minha cria. Naquele momento,
Eu soube que não se tratava apenas de mim. Tratava-se de controlar tudo o que era meu. Tratava-se de devorar a minha família inteira. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu me lembrava do urso. Era marrom e fofo, mas não me lembrava do cheiro. A memória desse detalhe específico estava enterrada sob camadas de terror. Minha mãe havia visto. Ela havia visto a predação naquele gesto aparentemente carinhoso. E o que ela tinha feito? Ela tinha escrito uma carta. Ela havia confiado seu horror a um pedaço de papel, selado com uma chave, e o escondido no sótão por 20 anos. Ela não me protegeu. Ela documentou a minha vulnerabilidade. A raiva começou a ferver dentro de mim, uma emoção quente e nauseante que se misturava ao cheiro fantasma de lavanda. O homem do cheiro não era apenas o amante da minha mãe. Ele era um predador que farejou a disfunção da nossa família e se aproveitou dela. E a confissão da minha mãe não era um ato de coragem. Era a admissão final de sua conivência. O pior, no entanto, a cena primária que ela havia insinuado com tanto horror, ainda estava por vir. O aniversário havia sido apenas o prelúdio. A carta chegava ao seu núcleo, ao evento que minha mãe chamava de a cena que nenhuma filha deveria ver. Minhas mãos estavam tão frias que o papel parecia queimar. O sótão já não existia. Eu estava totalmente imersa naquele passado, uma adulta forcada a assistir, impotente, aos fragmentos de uma memória infantil. Foi naquela mesma noite do seu aniversário. A letra da minha mãe parecia tremer na página, manchada em um ponto por uma lágrima seca há muito tempo. Você acordou, assustada com um pesadelo. Era comum. Você vinha ao nosso quarto. Naquela noite você veio e encontrou a porta entreaberta. E você viu. Minha respiração parou. O corredor na minha mente se iluminou. Eu era pequena, de pijama, com os pés descalços no chão frio de madeira. O urso marrom novo estava caído no chão do meu quarto, onde eu o tinha abraçado até adormecer. Um sonho ruim, algo sobre estar perdida em um labirinto de espelhos, me acordara. Eu procurei o conforto dos meus pais, e eu me aproximei da porta deles. A memória não era de adultério, era pior. A cena que se desenrolou atrás da fenda da porta não era de paixão animal ou de sexo furtivo. Era algo infinitamente mais íntimo e mais perturbador. A luz do abajur lado da cama banhava o quarto em um tom âmbar. Minha mãe estava sentada na beira da cama de camisola, com os ombros curvados para a frente, abalada por soluços silenciosos. Ela chorava de uma forma que eu nunca tinha visto. Uma dor profunda, gutural, que a sacudia por inteiro. E o tio Rafael não estava na cama com ela. Ele estava de pé diante dela, vestindo a mesma roupa do início da noite. Ele não a tocava de forma sexual. Sua mão repousava em sua cabeça num gesto que poderia ser interpretado como consolo, mas que transmitia uma posse absoluta. A outra mão dele segurava o braço da minha mãe, não com força, mas com uma firmeza que a imobilizava. Eu estava despedaçada. A carta explicava como se lesse meus pensamentos. A cena do aniversário, aquele olhar que ele te deu, havia me feito estalar. Eu finalmente enxergava a monstruosidade daquela situação. E eu estava tentando terminar, tentando dizer a ele que aquilo tinha que acabar. O tio Rafael não parecia zangado. Ele falava com uma voz baixa, suave, um sussurro sedutor e ameaçador que eu não conseguia ouvir, mas cujo tom ecoava na minha memória como um zumbido sinistro. Ele não aceitou. A confissão da minha mãe continuava, cada palavra uma facada. Ele me disse que eu não podia acabar, que nós éramos um só, que se eu o traísse contando para o teu pai, ele garantiria que eu nunca mais te visse. Ele falou de maneiras de me declarar uma mãe incompetente, de usar a minha instabilidade contra mim. E então ele mudou de tática. Começou a falar de como o teu pai era fraco, de como ele, Rafael, era o único que realmente me entendia. Era o único que podia me dar o amor que eu merecia. E a minha fraqueza, minha maldita fraqueza, fez com que aquelas palavras soassem como uma verdade. Eu estava aterrorizada. E, ao mesmo tempo,
gratificada por sua obsessão. Era a confirmação de que eu tinha valor. Na cena da memória, a mão do tio Rafael desceu da cabeça da minha mãe para seu queixo, forçando-a gentilmente a olhar para ele. Os soluços dela diminuíram. Ela estava paralisada não pelo medo, mas por um conflito interno dilacerante. Era a visão freudiana da neurose em sua forma mais crua, o ego esmagado entre a ameaça real, o superego externalizado de Rafael e o desejo doentio, o id que ansiava por aquela validação tóxica. E então, o inevitável aconteceu. Minha mãe, em seu estado de vulnerabilidade extrema, inclinou a cabeça para frente e apoiou a testa no abdômen do tio Rafael, num gesto de rendição. Ele acariciou seu cabelo vitorioso. E foi nesse momento que seus olhos se encontraram com os meus. Eu estava parada na porta, congelada. Meus olhos infantis, arregalados pelo sono e pelo medo, testemunharam não um ato de traição, mas a destruição sistemática da vontade da minha mãe. Eu não vi sexo. Eu vi um estupro emocional. Eu vi a minha mãe, minha fonte de segurança, sendo quebrada e remontada por um homem que não era o meu pai. Seu olhar naquela noite não era de uma criança. A carta sussurrava, a voz da minha mãe carregada de um horror atemporal. Era o olhar de Freud me julgando. Era puro, incontaminado pela racionalização adulta. Você viu a minha fraqueza nua. Você viu o exato momento em que eu vendi a minha alma e a segurança da nossa família por um pouco de atenção envenenada. Você não disse uma palavra. Você apenas olhou. E depois você se virou e voltou para o seu quarto. O seu silêncio foi a minha sentença. Eu tinha me tornado uma espectadora da minha própria vida. E você, com seus 7 anos, tinha se tornado a testemunha eterna do meu crime. Essa era a cena primária. Não uma cena de sexo, mas de subjugação. O pecado original não foi a luxúria, foi a covardia. E o meu olhar, o olhar da filha, foi o espelho que refletiu toda a feiura daquela capitulação. A carta não era apenas uma confissão. Era um registro da culpa de uma mãe perante o tribunal silencioso da própria filha. O tabu não era o adultério, mas a transferência de uma culpa insuportável de uma geração para a outra, selada com um olhar e guardada por décadas no escuro, sob o cheiro opressivo de lavanda. A revelação daquela noite não foi um alívio. Foi um veneno de ação lenta, injetado diretamente na minha corrente sanguínea. Ao descer do sótão, a carta da minha mãe firmemente apertada na minha mão, eu não era mais a mesma pessoa. O mundo ao meu redor havia se transformado. A casa silenciosa não era mais um recipiente de memórias. Era uma cena de crime, onde o principal assassino tinha sido o silêncio. Nos dias que se seguiram, cada ação minha parecia um eco distorcido das ações dela. Eu me peguei diante do espelho do corredor, o mesmo espelho que deve ter refletido a figura do tio Rafael incontáveis vezes, e examinei meu rosto. Eu procurava nela, nos meus olhos, na curva da minha boca, e eu encontrei. Não eram as feições, mas as sombras por trás delas. A minha aversão à intimidade que eu sempre atribuíra a uma timidez inata, agora se revelava como uma fobia hereditária. Eu tinha medo de me perder em alguém, como ela se perdeu em Rafael. Tinha medo de que o meu desejo, uma vez liberado, se tornasse uma força autodestrutiva. Fui até o quarto que foi deles. A cama estava vazia, apenas o colchão nu. O cheiro de lavanda ainda pairava, mas agora era o cheiro de um delírio, não de conforto. Sentei-me no chão, no exato ponto onde eu, criança, devo ter estado paralisada. Fechei os olhos e tentei sentir a energia residual daquela cena. O que eu senti foi uma solidão tão vasta que quase me afogou. A solidão da minha mãe, a solidão do meu pai, e a minha própria solidão, que era o produto das duas. A carta da minha mãe era um espelho retrovisor para a minha própria vida. Eu me lembrei dos meus relacionamentos fracassados, de como eu sempre escolhia homens distantes, emocionalmente indisponíveis, versões mais brandas do meu pai. Agora eu via. Era uma forma de segurança. Se eles fossem distantes, eu nunca correria o risco de me entregar completamente.
Nunca repetiria o erro da minha mãe, mas também me lembrei dos momentos de paixão intensa, fugaz que eu sempre saboteava. A atração por homens intensos, possessivos, que me olhavam com aquele fogo que eu reconhecia, com terror, da descrição do tio Rafael. Eu os afastava não por não desejar, mas por temer que, uma vez dentro, eu nunca mais conseguisse sair, que eu me tornasse a minha mãe. Era isso que ela quis dizer com herdar a neurose? Não era uma predestinação genética, mas uma lição aprendida no nível mais profundo do inconsciente. Aprendi que o amor era sinônimo de perda de controle, e que a perda de controle levava à destruição. Meu superego, a voz da razão que a doutora Elisa sempre tentou ajudar a identificar, não era a voz do meu pai. Era a voz da minha mãe, cheia de culpa e arrependimento, sussurrando em meu ouvido: cuidado, olha no que eu me transformei, não seja como eu. O perfume, o cheiro de lavanda. Na minha própria casa eu tinha um frasco de óleo essencial de lavanda que eu usava para relaxar antes de dormir. Na noite seguinte, ao pegar o frasco, minhas mãos tremeram. Era o mesmo cheiro. O mesmo cheiro que envolvia o tio Rafael, que impregnava a roupa da minha mãe, que enchia o sótão. Eu o usei como um talismã contra o estresse, assim como ela o usou como um talismã para o desejo proibido. Eu estava de forma inconsciente, invocando o fantasma do tabu toda vez que sentia ansiedade. Era um feitiço de proteção que, na verdade, me mantinha presa ao trauma. A herança não era o segredo em si, era o sintoma. A maneira como eu lidava com o mundo, meus medos, minhas escolhas disfuncionais, tudo era sintoma de uma verdade que eu não conhecia, mas que meu inconsciente guardava fielmente. A carta não me contou nada que minha psique já não soubesse. Ela apenas trouxe à tona o diagnóstico para uma doença que eu carregava a vida toda. A casa vazia sussurrava. O silêncio que outrora guardava o segredo agora gritava a verdade. Cada sombra me lembrava da sombra que se parecia com o amor. Cada reflexo no vidro da janela parecia mostrar por um segundo o rosto do tio Rafael ou o olhar aterrorizado da minha mãe. Eu havia me tornado a guardiã não apenas da casa, mas da confissão. E o peso era insuportável. A necessidade de quebrar o silêncio, de confrontar o fantasma, tornou-se uma urgência física. Eu não podia carregar sozinha. Precisava de uma catarse. Precisava de alguma forma responder à carta. E a resposta, eu sabia instintivamente, não viria de palavras. Viria de um ato de destruição simbólica. Um ato que representasse o fim daquele ciclo. O fim do silêncio. A urgência era um tambor batendo dentro do meu peito. A casa não era mais um lugar. Era um organismo doente e o tumor era o quarto dos meus pais. Eu subi as escadas. Cada passo um eco daquela noite distante, da criança assustada que desceu para testemunhar o pecado original da nossa família. A carta, agora amassada e suada na minha mão, era o meu mapa para o coração da treva. A porta do quarto estava entreaberta, como sempre estivera na minha memória mais maldita. Eu a empurrei e entrei. A luz da tarde entrava fraca pelas persianas fechadas, cortando o espaço em faixas de poeira dançante. O ar estava parado, pesado com o cheiro mofado do tempo e, é claro, o fantasma persistente da lavanda. Meus olhos se ajustaram à penumbra e pousaram imediatamente no objeto contra a parede oposta. O espelho de corpo inteiro, em sua moldura de madeira escura e pesada. Era um espelho antigo, o mercúrio nas costas manchado pela idade, dando ao reflexo uma qualidade ligeiramente distorcida, como se mostrasse não a realidade, mas a verdade por trás dela. Quantas vezes minha mãe se olhou nele, ajustando as roupas depois de uma visita do tio Rafael, tentando apagar as marcas da culpa de seu rosto? Quantas vezes ele se postou ali, o homem do cheiro, admirando sua própria imagem, vitorioso. Aquele espelho não era um pedaço de mobília, era a testemunha silenciosa de tudo. O confidente de vidro e prata que guardou todos os segredos que as paredes sussurravam. A raiva, que havia fervilhado sob a superfície da minha angústia, explodiu. Não era mais uma raiva apenas contra minha mãe, ou contra o tio Rafael,
ou contra meu pai ausente. Era uma raiva contra o silêncio, contra a neurose herdada, contra a prisão de espelhos que era a minha própria mente. A carta da minha mãe terminava com uma linha que eu ainda não tinha lido por completo. Uma despedida que agora parecia uma provocação. Eu a estiquei diante dos meus olhos, na penumbra, e li as palavras finais, a voz dela saindo do papel como um sussurro do túmulo. Agora você sabe por que eu sempre disse que o amor e o medo são a mesma coisa. Eles nascem do mesmo lugar de necessidade, da mesma vulnerabilidade. Eu te amei com medo, vivi com medo, e morri com medo de que você um dia descobrisse que o meu amor por você estava sempre misturado com o medo do que eu tinha feito à sua inocência. O espelho reflete o que mostramos, mas ele também guarda o que escondemos. Quebre-o se tiver coragem, e talvez então você possa ver o que há por trás do reflexo. Foi uma instrução, um comando final. Ela não estava apenas confessando, ela estava me passando a tarefa de dar um fim àquilo. A catarse que eu procurava não estava em palavras, mas em destruição. Não pensei, agi. Olhei ao redor em busca de uma arma. Não havia nada. Então, com uma força que não sabia ter, agarrei a pesada cadeira de madeira que ficava no canto do quarto. Gemi com o esforço, erguendo-a acima da minha cabeça. O meu reflexo no espelho me encarava, uma mulher com os olhos arregalados de fúria e dor, prestes a cometer um ato de violência ritualística. Por um instante, vi não a mim mesma, mas a minha mãe, jovem e aterrorizada, refletida atrás de mim. Desferi a cadeira contra o espelho. O estrondo foi ensurdecedor, um gemido de vidro e madeira estilhaçados. A superfície prateada se fragmentou em milhares de cacos, cada um refletindo um pedaço distorcido do quarto, da minha face, do mundo. O silêncio que se seguiu foi mais profundo do que qualquer um que eu já tivesse experimentado. Era o silêncio após o fim do mundo. Ofegante, deixei a cadeira cair no chão. Meus joelhos cederam e eu desabei diante dos estilhaços. O chão estava coberto de fragmentos afiados, brilhando como diamantes sujos. E então, entre os cacos, algo chamou minha atenção. Algo que não era vidro. Presa atrás do papelão que apoiava o mercúrio, agora rasgado, havia uma fotografia. Minhas mãos trêmulas a puxaram para fora. Era uma foto instantânea, quadrada, com bordas brancas, amarelada pelo tempo. A imagem era do meu 7º aniversário. Eu de vestido amarelo segurando o urso marrom com um sorriso largo e ingênuo. À minha direita, minha mãe. Ela sorria também, mas era um sorriso tenso. E seus olhos não estavam na câmera. Eles estavam vidrados, cheios de um pânico silencioso, olhando para algo, ou alguém, fora do quadro. E atrás de nós, com uma mão pousada no ombro da minha mãe, num gesto que poderia ser interpretado como fraterno, estava o tio Rafael. Ele não sorria. Ele encarava a lente com uma expressão de posse triunfante, como um caçador ao lado de sua presa. Minha mãe não havia escondido a foto por acaso. Ela a colocou atrás do espelho, o lugar que refletia a fachada, escondendo a verdade por trás dela. A confissão final não estava na carta. Estava naquela imagem, no olhar de pavor da minha mãe, na pose dominadora do tio Rafael, na minha inocência, prestes a ser contaminada. Ela me levou até ali. Ela me deu a carta, me guiou pelas memórias e me instruiu a quebrar o espelho, sabendo que eu encontraria a prova final. Era sua maneira de se redimir, de passar a responsabilidade para mim, de me fazer a nova guardiã da verdade. Não importava. Ao quebrar o espelho, eu não destruí a testemunha. Eu a libertei. E ao fazer isso, talvez eu tivesse começado a quebrar o próprio padrão. O cheiro de lavanda agora parecia se dissipar, levado pela violência do ato. Pela primeira vez desde que entrei naquela casa, o ar parecia limpo. A poeira baixou sobre os cacos do espelho. A foto na minha mão era a confirmação final, mas já não doía como antes. A dor dera lugar a um vazio estranho, uma quietude pós-terremoto. Minha mãe não era uma vilã. Era uma vítima e uma cúmplice, assim como eu. Ela me legou sua neurose, mas também me legou a chave para quebrá-la. A carta não era uma maldição.
Era um diagnóstico. E o diagnóstico, uma vez conhecido, pode ser tratado. O twist final não estava no segredo, mas na minha reação a ele. Ao quebrar o espelho, eu não estava apenas destruindo um símbolo do passado. Estava me recusando a continuar sendo um reflexo das patologias da minha mãe. O amor e o medo podem ser a mesma coisa, mas eu me recusei a aceitar que essa fosse a única definição possível. O verdadeiro tabu não foi o adultério, ou a quase predação do tio Rafael. O verdadeiro tabu foi a transmissão silenciosa do trauma, de geração em geração, através de olhares, silêncios e cheiros familiares. E a provocação que fica é esta. Quantos de nós estamos vivendo vidas que não são verdadeiramente nossas, mas sim ecos distorcidos de segredos familiares que nunca nos foram contados? Quantos de nós carregamos, em nossas fobias e escolhas disfuncionais, a assinatura de um pecado alheio? A psique é uma casa com muitos cômodos, e alguns estão trancados há décadas. A pergunta que não quer calar é: você tem coragem de arrombar a fechadura? Porque o que você encontrar pode não ser um monstro, mas sim a criança assustada que você sempre foi, esperando para ser resgatada. E o resgate começa com um único ato de violência contra o silêncio. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí.